Olá, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Michele e hoje estamos aqui em mais um dia de campanha de oração pelos cristãos perseguidos, com base na lista de perseguição do Missão Portas Abertas. Antes de continuar, quero pedir para você que está chegando agora que possa se inscrever no canal, deixem um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam estar orando e abençoando os cristãos perseguidos ao redor do mundo. Então, gente, o que aconteceu? Devido aos acontecimentos, vamos pegar o país, que é o 9º país na lista de perseguição do Missão Portas Abertas, e falar a respeito dele e orar pelos cristãos que estão lá e também pelos que não são cristãos. Então, hoje, obviamente, estaremos falando do Irã. Então, o Irã está na posição 9 do ranking do Missão Portas Abertas, tá? O tipo de perseguição que acontece lá é opressão islâmica, paranoia ditatorial, corrupção e crime organizado, opressão do clã, protecionismo denominacional. A pontuação que ele recebeu foi 86. A religião oficial é o islamismo, a capital é Teherã. População 89,8 milhões e a população cristã estima-se que seja em torno de 800 mil. Vamos falar um pouquinho da história do Irã, bem resumido, tá? Foi centro do antigo Império Persa, é uma região de grande poder e influência na antiguidade. Por causa da posição estratégica e abundantes fontes de petróleo, também foi palco de disputas territoriais. Depois de sucessivas dinastias que tentaram modernizar o Irã e atender aos objetivos do Ocidente para a região, o último rei antes da Revolução, Shah ou Shah, perdeu o apoio do poder religioso e político e das forças populares, abrindo caminho para um golpe. Em 1979, começou a Revolução Iraniana, que tornou o Irã uma república islâmica. Como resultado, os clérigos islâmicos xiitas assumiram o controle político, proibindo qualquer influência ocidental. Hoje, o clérigo mais antigo e influente é o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, que sancionou censuras aos meios de comunicação, gerou repressão à liberdade das mulheres durante os anos 2000 e começou a provocar outras nações com o programa nuclear iraniano. Em julho de 2015, um acordo entre Irã e 6 potências mundiais foi assinado com o objetivo de restringir o programa nuclear iraniano em troca da retirada de sanções internacionais. O Irã ele fez esse acordo e esse é um dos motivos da guerra atual, nessa questão nuclear. Então, se você quer saber mais detalhes disso, o professor Roque ele fez um vídeo muito bom explicando essa situação. Então, tá bem esclarecido por lá. Nosso objetivo aqui é a oração, conhecer um pouquinho do país e orar, né? Afinal de contas, não estamos aqui para escolher lados, porque Jesus Cristo ele veio para todos, para os iranianos, para os judeus, para os israelenses. Então, a questão aqui não é ver quem tem razão e quem não tem razão, né? Existem questões geopolíticas, questões políticas aí nessa guerra, mas o nosso objetivo é entender que existem seres humanos, civis de ambos os lados, e muitas vezes a liderança dessas nações, elas não conseguem tomar decisões boas para todo mundo, e muitas pessoas acabam pagando o preço por causa disso. Jesus veio para trazer paz, Jesus veio para mudar vidas e através das nossas orações, essa situação pode ser amenizada, pode ser resolvida se for da vontade de Deus. Então, vamos conhecer, um pouquinho do país e vamos orar, que é o nosso dever como cristão. Nosso dever como cristão não é achar graça quando vê o muçulmano iraniano passando aperto por causa da guerra. Nosso dever como cristão é amar, respeitar essas pessoas, orar por elas também. Depois de alternância entre líderes moderados e radicais, as eleições presidenciais em junho de 2021 foram vencidas pelo antigo líder do judiciário, Ebrahim Raisi, um confidente do líder supremo, Ali Khamenei. Isso tudo mostra que, no final, apesar de parecer um processo democrático,
é o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, que controla as condições políticas do Irã. O Irã é um país montanhoso, árido e etnicamente diverso no sudoeste da Ásia. O país contém uma grande riqueza cultural e social que data de 550 a.C. A cultura persa pode ser rastreada às origens bem antes da chegada do islamismo, e iranianos são orgulhosos dessas raízes culturais pré-islâmicas, que também encontram expressão nos nomes persas dados aos filhos. O país faz fronteira com o Azerbaijão, Armênia, Turcomenistão, Paquistão, Afeganistão, Turquia e Iraque. Teherã é a capital do país, conhecida pela arquitetura singular. As principais línguas usadas no Irã são o persa e o curdo. Os curdos são uma das minorias iranianas. Os outros grupos étnicos são os armênios e os assírios. A maior parte da população vive na região urbana. Por causa do governo autoritário, muitos jovens escolhem deixar o país e a comunidade internacional não mantém um bom relacionamento com o Irã, o que resulta em sanções e isolamento do país. Deve ser bem complicado essas questões por lá, né? Uma religião bem restritiva, e além disso uma política complicada, né? A maioria dos iranianos segue o islamismo xiita, que é a religião oficial do Estado. Entretanto, uma minoria significativa, 10%, segue o islamismo sunita. Todas as leis devem ser consistentes com a interpretação oficial da Sharia. A Constituição proíbe o parlamento de aprovar leis contrárias ao islamismo e os estados de criarem emendas para disposições relacionadas ao caráter islâmico do sistema político ou legal ou para a especificação do islamismo xiita como religião oficial. Para guardar as ordenanças do islamismo e garantir a compatibilidade com a legislação aprovada pelo parlamento, o Conselho dos Guardiões, que consiste em estudiosos e clérigos xiitas, deve revisar e aprovar todas as legislações. O Conselho dos Guardiões também revisa todos os candidatos para os mais altos cargos públicos, como presidente e parlamentares. Isso explica porque mesmo os reformistas do governo são conservadores e porque os cristãos e outras minorias religiosas são impedidos de assumir altos cargos e outras posições de influência no sistema. Na visão do governo e na visão de alguns da sociedade geral, persas étnicos são, por definição, muçulmanos, e por isso persas étnicos cristãos são considerados apóstatas. Isso torna quase todas as atividades cristãs ilegais, especialmente quando ocorrem em língua persa, seja evangelismo, treinamento bíblico, publicação de livros cristãos ou pregação em persa. O interesse no cristianismo e outras religiões não islâmicas continua entre uma população predominantemente desiludida com o islamismo. Cristãos locais relatam um aumento do agnosticismo e uma aderência nominal ao islamismo, especialmente em áreas urbanas. Não ser um muçulmano leva a diversas limitações e discriminações injustas para a vida pública e privada no Irã. Um pouquinho da história da igreja no Irã. De acordo com Atos 2, os iranianos, partos, medos e elamitas estavam entre os primeiros seguidores de Jesus Cristo. Tumbas de 60 cristãos datadas do século III foram encontradas na ilha de Kiharg, perto da costa do Irã, indicando uma forte presença cristã naquele período. A igreja iraniana tinha alguma importância, como indicado pelo fato de que o bispo João da Pérsia, das igrejas de toda a Pérsia e da Grande Índia, participou do primeiro concílio de Nicéia em 325. Em 344, uma onda de perseguição começou quando os cristãos foram acusados de conspirar com o Império Romano. Nos 40 anos seguintes, pelo menos 35 mil cristãos perderam suas vidas. Entretanto, a igreja sobreviveu e no Concílio de Mar Isaac 410 se tornou independente da igreja do Oriente, adotando o credo niceno. A separação das igrejas ocidentais aconteceu em seguida quando ajudaram o herético arcebispo Nestório a adotar seu próprio credo em 486, que foi rejeitado pelo monofisismo e pelo Concílio de Calcedônia. Apesar da perseguição que se seguiu e da forte resistência dos zoroastrianos, a igreja teve
forte influência para o Shah declarar que, em 590, né, ele declarou que meu trono permanece 4 pés sobre judeus e cristãos, bem como magos e zoroastrianos. A igreja nestoriana foi muito ativa a espalhar o cristianismo na Ásia Central, Índia, Mongólia e até mesmo na China. Os árabes invadiram a Pérsia em 642. Quando o islamismo criou raízes, a população cristã foi forçada à submissão. A adoração pública se tornou severamente restrita. Cristãos tinham que pagar o dobro das taxas e não tinham direito a cargos públicos. Evangelizar se tornou difícil e muitos não muçulmanos se converteram ao islamismo. No entanto, o verdadeiro golpe foi com a ação do Império Mongol, que entre os séculos 12 e 14 destruiu completamente a Igreja Oriental. Em 1830, remanescentes da Igreja Nestoriana entraram em acordo com Roma e se tornaram católicos caldeus. Foi a chegada dos cristãos armênios do norte a partir do século XVI que estabeleceu uma comunidade cristã permanente no Irã. Apesar dos tempos de perseguição, os cristãos armênios foram bem relacionados aos compatriotas que moravam em países estrangeiros e muitas vezes atendiam a função de ponte entre Irã e o mundo exterior. Embora menos bem tratados desde a Revolução Iraniana de 1979, ainda estavam presentes no Irã. Missionários protestantes se estabeleceram a partir do século XIX, quando foram responsáveis pela tradução do Novo Testamento para o persa, em 1812. Entretanto, a maioria dos membros da Igreja Protestante vieram de contexto nestoriano, já que o trabalho missionário entre os muçulmanos continuava difícil. A Igreja Anglicana, que tinha a maioria de cristãos de origem muçulmana, contava com apenas 350 deles em 1936. Restrições maiores vieram da Revolução Iraniana em 1979, o proselitismo se tornou ilegal, a conversão punível de morte e a construção de novas igrejas impossível. A igreja hoje no Irã, apesar dos cristãos armênios e assírios desfrutarem de alguma liberdade religiosa, eles permanecem rigidamente monitorados e restritos. Quase não há contato entre cristãos de igrejas históricas e os de origem muçulmana. Os cristãos de origem muçulmana não desfrutam de nenhuma liberdade religiosa e precisam manter a fé escondida. Se a fé de um novo convertido se torna conhecida, provavelmente ele perderá o emprego. Oficiais do governo pressionarão para renunciar à fé, bem como a sociedade em geral. O Serviço de Inteligência iraniana monitora de perto atividades cristãs e de outras minorias religiosas, junto com a Guarda Revolucionária. Eles são responsáveis por invasões a encontros de cristãos em casas, prisão de todos os participantes e confisco de propriedade privada. Os que são presos são submetidos a interrogatórios intensos e com frequência podem ser agredidos. O cristianismo é considerado uma influência ocidental e uma ameaça à identidade islâmica da República. Esse é principalmente o caso, já que o número de cristãos tem crescido consideravelmente nos últimos anos, sobretudo o número de cristãos de origem muçulmana, e até mesmo filhos de líderes políticos e clérigos têm deixado o islamismo e se convertido ao cristianismo. A maioria dos convertidos se reúnem em encontros informais, em casas ou recebem informações sobre a fé cristã por meio de mídias como TV, via satélite e internet. Então, resumindo, no Irã, a comunidade cristã é dividida entre cristãos constitucionalmente reconhecidos e os que o governo não reconhecem como seguidores de Jesus. Comunidades cristãs históricas, conhecidas como os cristãos armênios e assírios, são protegidas pelo Estado. Ainda assim, na prática, são tratados como cidadãos de segunda classe. Eles enfrentam muitos dispositivos legais discriminatórios e não têm permissão para fazer cultos em face à língua local ou interagir com cristãos de origem muçulmana. A conversão do islamismo para o cristianismo é ilegal no Irã e qualquer convertido descoberto pode ser detido ou preso. Além disso, deixar o Islã pode resultar em perder a herança da família, casamento forçado com um muçulmano, divórcio, perda da guarda dos filhos. O governo vê os cristãos de origem muçulmana como uma ameaça, acreditando que eles são influenciados por países ocidentais para enfraquecer o islamismo e o regime nacional. Eles não podem registrar a conversão ao cristianismo em seus documentos
e por isso enfrentam severas violações da liberdade religiosa. Eles são obrigados a se reunirem ilegalmente em igrejas domésticas e, se descobertos, são presos. Na prisão, é comum que eles sejam agredidos e tem os interrogatórios, como eu disse. E mesmo assim, depois de libertos, eles continuam sendo monitorados pelas autoridades. Aqueles que apoiam os cristãos de origem muçulmana também podem ser presos. Tanto líderes como membros de grupos cristãos são frequentemente detidos, condenados e sentenciados a longos anos de prisão por crimes contra a segurança nacional. Além disso, cristãos que deixam o islamismo também podem enfrentar pressão da família e comunidade geral. Então, lá é bem complicado realmente para o cristianismo, apesar de estar no 9º lugar da lista, né? A situação não é mais amena como a gente gostaria que fosse, apesar de ter um grupo de cristão que é reconhecido pelo governo e tem uma certa liberdade. Isso não indica que tudo são flores por lá, né? Para eles também. Uma coisa que eu achei interessante, que eu vi uma reportagem onde uma mulher grávida cristã foi presa há muitos anos de prisão, eu não lembro quantos anos, e teve um líder também, um homem, eu não lembro se ele era pastor, se ele era um tipo de líder, acredito que ele era um tipo de líder que também foi preso no Irã, por causa, né, dele ser cristão. E simplesmente pelo fato de ser cristão, eles não fizeram nada, só foram descobertos que eles eram cristãos, né? Uma mulher grávida, um senhor já foi preso, sabe? Então, assim, é muito triste ver pessoas serem punidas dessa forma por causa do cristianismo. Uma questão cultural também, para quem gosta de animais, assim, que eu não sabia, eu vi na BBC, que o Irã ele fez uma nova lei proibindo as pessoas de terem cachorros, porque os cachorros são considerados impuros e até a lambida, você receber a lambida do cachorro te deixaria impuro, te colocaria numa condenação. E muitas pessoas lá têm cães e a lei que foi aprovada é que eles não poderiam passear publicamente com os cachorros, porque isso era ruim, isso ia trazer coisas ruins para eles. Então, eles estão sendo proibidos de passear normalmente com seus cães. Então, você vê que há repressões não apenas para cristãos, mas também para os próprios muçulmanos. Eles vivem uma vida de muitas regrinhas, você não tem a liberdade de ter um cachorro. Alguns jovens estão tendo cães, mas esses cães às vezes são apreendidos e vai saber, né, o que as pessoas fazem com esses cães depois que pegam eles, né? Da mesma forma que maltratam pessoas, eles não serão capazes de fazer com o animal, não é verdade? Então, assim, nem os próprios muçulmanos, eles têm liberdade. Por mais que às vezes uma família possa perseguir alguém que se converteu, não concordar com isso, porque eles são educados dessa forma, né? Para manter o regime do país ali, eles também passam por repressão, passam por momentos ruins e por coisas ruins. Então, esse governo extremista que tem lá, ele não está sendo ruim apenas para cristãos, mas está sendo ruim para o seu próprio povo, né? Então, é uma questão muito complicada mesmo. Eu peguei alguns pedidos de oração lá no site do Missão Portas Abertas. Lembrando que, gente, eu deixo o link na descrição, mas esse link é o link realmente do Missão Portas Abertas. Se você fizer uma doação lá no site para o Missão Portas Abertas, eu não recebo nada, tá? O meu objetivo aqui é unir pessoas em oração em favor dos cristãos perseguidos, em favor da realidade desses países, que é muito difícil, não apenas para os cristãos, mas também para quem não é. Então, os pedidos de oração são: ore para que Deus proteja as igrejas domésticas secretas e lhes dê um espírito de sabedoria e coragem, interceda pelo bem-estar físico e mental dos cristãos presos, assim como de suas famílias que precisam continuar a vida enquanto seus entes queridos estão detidos. Peça a Deus que abençoe e proteja a igreja que tem crescido no Irã e que a pregação do Evangelho continue a gerar frutos de salvação por meio de nossos irmãos na fé. Antes de orar, eu estava pedindo a Deus uma palavra para essa situação no Irã, né, para os cristãos que estão no Irã. E a palavra que Deus me deu foi: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, se os cristãos lá estão tendo essa fome, essa sede de justiça, Deus pode abençoar.
Deus pode socorrer, Deus pode livrar, que Deus venha, né, entrar com a tua mão poderosa naquele lugar e fazer o que é necessário em favor do reino dele, em favor dos filhos dele e daqueles que ainda precisam ser alcançados. E vamos orar também para que a situação da guerra seja resolvida, porque afinal de contas, quem mais sofre com a guerra não são os poderosos, mas a população civil que não quer a guerra, né? Então, vamos orar pelo Irã? Senhor, meu Deus amado, estamos aqui unidos em oração pelos cristãos perseguidos no Irã e também por essa nação de forma geral. Peço que o Senhor venha proteger as igrejas domésticas secretas, que o Senhor venha abençoar os cristãos que estão lá se reunindo secretamente, dando para eles sabedoria, coragem, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, Senhor, de todo mal, e que eles possam ser a cada dia mais capacitados pelo Senhor em pregar o Evangelho e que cada vez mais vidas possam ser alcançadas, porque eles têm precisado da presença do Senhor, do amor do Senhor, do perdão, da misericórdia e do conforto e do socorro que só o Senhor pode dar. Eu peço ao Senhor que o Senhor ajude as pessoas que estão presas, aquela mulher que foi presa grávida, aquele senhor que foi preso, que o Senhor os livre da violência, que o Senhor abençoe para que eles sejam libertos dessa prisão, não só eles, mas cada cristão que está lá preso injustamente. Abençoe para que eles sejam libertos, para que eles sejam livres dessa prisão. Abençoe para que outros cristãos não sejam pegos, não sejam presos. Derrame a tua paz, a tua bênção, a tua proteção na vida de cada um. Senhor, sabemos que os cristãos nessa nação têm fome e sede de justiça e que o Senhor possa atendê-los e socorrê-los. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe, Senhor, para que essa guerra venha cessar, para que os problemas venham ser resolvidos, para que os ânimos venham se acalmar, para que decisões sábias venham ser tomadas. Que o Senhor repreenda todo esse mal. Que o Senhor vá com a tua presença em cada poderoso que está envolvido nessa guerra e que o Senhor possa tocar neles, para que eles possam entrar em acordo, para que as coisas possam ser resolvidas. Que o Senhor abençoe a população do Irã, que eles possam conseguir perceber que há um Deus, que há Jesus Cristo, que pode fazer a diferença na vida deles, principalmente nesse momento difícil. Que o Senhor atenda essa nação com justiça, como muitos cristãos têm clamado por justiça. Que o Senhor derrame a tua justiça, que o Senhor derrame também após a justiça, a tua paz e a resolução desses conflitos. É o que eu te peço e te agradeço, no precioso nome de Jesus. Obrigada por estarem comigo aqui nessa campanha de oração pelos cristãos perseguidos. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.